Aleluia. Pai do Senhor para todos. Amém. Glória a Deus. Silvano já trouxe aqui uma palavra boa, maravilhosa, da parte de Deus. E nós vamos ler aqui uma palavra também para trazer nesta noite. E eu senti aqui, quando ouvindo a palavra, louvando aqui, de ler esse versículo, essa palavra, até tinha lido uma outra passagem bíblica em casa, no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19, que fala aqui quando Jesus aparece aos 11, e fala sobre a incredulidade de Tomé. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. Nós acabamos de ler uma palavra que os discípulos estavam fechados dentro de uma casa, mas se nós pensarmos, esse não era o momento para estar fechados, com as portas trancadas e amedrontados. Por que eu digo isso? Porque o Senhor Jesus, Ele tinha acabado de concluir a obra da salvação, tinha executado na cruz o plano de redenção. Então seria motivo dos discípulos estar agora se alegrando, adorando, festejando, porque a obra da salvação estava concluída. E havia a promessa da ressurreição. O Senhor Jesus fala para os discípulos: olha, eu vou ser entregue à morte, eu vou para a cruz, eu vou para a sepultura. Mas ele já tinha falado aos seus discípulos que não ficaria na sepultura. Mas agora, após a morte de Jesus, estão os discípulos fechados e com medo. E diz que era o primeiro dia da semana, uma referência ao domingo, o dia da ressurreição. E diz que nesse momento que eles estão ali fechados, amedrontados, chega o Senhor Jesus, entra naquela casa com seu corpo glorificado. Glória a Jesus. E fala com eles: paz seja convosco. Eu posso pensar, eu posso até dizer, afirmar, o Senhor Jesus está presente. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus está aqui conosco. O medo é uma herança dos nossos pais, Adão. Porque quando entra a desobediência no Éden, entra algumas coisas que não existiam. Por exemplo, a morte. Adão não foi criado para conhecer a morte, isso não existia para ele. Ele não sabia o que era a morte. Adão não sabia o que era medo, mas após a transgressão, diz que Deus volta ao jardim e chama: Adão, eu estou aqui, eu quero falar com você. Como de costume, vamos conversar. Estou parafraseando isso, mas é lógico que os irmãos sabem, como diz as Escrituras. Mas de uma maneira que Deus e Adão, eles tinham um relacionamento assim, de diálogo muito íntimo. Certamente Adão perguntava para Deus, Deus respondia para ele. Mas agora, depois da desobediência, do pecado, quando Deus então procura Adão e diz: Adão, onde está? E Adão está escondido. E diz: Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi, eu tive medo. Então antes, Adão não sabia o que era medo. Mas agora, depois da desobediência, do pecado que entrou por desobedecer, agora ele tem medo. Existem algumas coisas que acontecem na nossa vida
E as Escrituras Sagradas nos falam sobre algumas coisas que eu poderia chamar aqui nessa noite de antes e depois. Antes e depois. Por exemplo, Adão, ali no princípio, na inocência, ele tem um antes de um relacionamento maravilhoso com Deus. Mas tem um depois de um afastamento, de ser lançado fora, tirado do jardim do Éden. Esse foi o depois de Adão e Eva. Depois do erro, depois do pecado, depois da desobediência, o rompimento de relacionamento com Deus, de comunhão, de paz com Deus. E agora nós lemos aqui que os discípulos estavam trancados, fechados nessa casa, porque tinham medo dos judeus. Jesus estava na sepultura, eles estavam perdendo a esperança, cada um certamente pensando a voltar a fazer, a realizar o que realizava antes, e agora estão trancados com medo. Mas o Senhor Jesus chega nessa casa. Glória a Deus. E diz: paz seja convosco. Glória a Deus. Irmãos, olha, medo é algo da natureza humana. Medo, por herança do pecado, é algo da natureza de todo ser humano. Por mais que diga, eu sou corajoso, e alguns eu já ouvi dizer assim, eu não tenho medo. Mas o medo devido à natureza caída, ele está presente. Mas tem uma coisa, eu quero dizer hoje aqui, nós não temos medo, eu tenho fé, você tem fé, nós temos fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Na presença de Jesus nós temos fé. Aleluia. Ainda hoje nós estudamos o assunto na Escola Bíblica Dominical, que foi o encerramento do trimestre, Glória a Deus. e faz a menção sobre as potestades malignas, principados, potestade, tudo que opera nas regiões, né? Estão aí nos ares, potestades malignas. Mas a carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo, me parece, 21, ali diz que Jesus ressuscitou e ele está acima de tudo, principados e potestades. Então nós cremos em Jesus, temos confiança em Jesus. Existem os principados da maldade, as potestades do mal, existe. As legiões de demônios estão por aí trabalhando e fazendo a maldade. Mas acima, ele não está abaixo. Ele não está nivelado a essas potestades. Ele está acima. Acima está o nosso Jesus. E hoje ele entrou aqui e já disse, paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Paz seja convosco. Aleluia. Então eu creio que depois dessa presença, dessa chegada, e de lançar essa saudação tão maravilhosa, Glória a Deus. que a gente não consegue calcular a imensidão de quando ele fala paz, os lábios do Senhor Jesus dizendo àqueles discípulos ali, paz, porque eles tinham medo, mas agora eles dizem, olha, tenham paz, não tenham medo, tenham paz, tenham paz. Aí me veio esse pensamento, que muitas coisas na nossa vida tem o antes, mas tem o depois. Aí eu queria rapidamente só lembrar alguns personagens bíblicos, que eles tinham um antes, mas se encontrou com Deus e teve um depois muito diferente. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés um dia se encontra com Deus em uma sarça que queimava. Sarça ardente, um fogo, que queimava, mas não consumia. As Escrituras dizem que Moisés era o homem mais manso da terra. Sim, depois da sarça que queimava. Antes ele não era. Às vezes pensamos assim, Moisés era manso no ator. Não, Moisés ainda não era manso. Moisés, ele estava sendo treinado no Egito, cultura do Egito, faculdades do Egito. E ali Moisés não era manso. Ele tinha um pensamento de como defender o seu povo.
Ah, você matou um hebreu? Eu mato você. Separou naquela briga que o homem espancava ali um hebreu. Moisés chega e mata o egípcio. Então ele não era manso. Até então Moisés não era manso. Porque um dia, também quando ele sai e foge para o deserto, ele chega naquele lugar onde estava ali uma mulher que vinha para dar água ao rebanho, e os homens não deixavam ela chegar ao poço. Ele era valente, corajoso, e ele chega e ele espanta aqueles homens. Então até na sarça, até chegar ali, aonde Deus se revela, ele tinha um antes que ele não trazia em si mansidão. Então quando nós ouvimos Moisés era o homem mais manso da terra, sim, depois que ele chegou, ele teve um encontro na sarça. Ele chega frente àquela sarça e Deus fala: Moisés, tira aí o sapato dos teus pés, você está pisando aqui a terra santa. Deus se manifestou, santificou o lugar. A presença de Deus santificou o lugar. E depois daquele momento, daquele encontro, então agora, Moisés é um homem manso. Mesmo sendo um homem manso, houve momentos que ele teve reações. E isso é coisas de todo ser humano. Por isso nós devemos, para viver a presença de Deus no cristianismo e caminhar firme, não pensar em perfeição, mas pensar em misericórdia divina para conosco. Não pensar que somos perfeitos e não vamos falhar, mas pensar que o que é perfeito está em nós. Não pensar que somos perfeitos e não vamos ter problemas nessa vida, não vamos passar por momentos que fazemos coisas que não deveríamos fazer. Mas vamos pensar que aquele que é perfeito habita em nós. E ele nos leva a buscar misericórdia, a buscar o perdão, a buscar a sua face. Por isso que a Bíblia diz para buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Aleluia. Então busquemos o Senhor nesse tempo que ainda se pode achar. Então eu falei aqui um pouquinho, pensando nesse antes e depois dos discípulos, desse encontro aonde o Senhor chega e fala: paz seja convosco. E também desse encontro desse Moisés, conhecido como um homem manso na terra, o mais manso. E aí, se nós pensarmos assim, vamos justificar todo o nosso erro, dizendo: se Moisés matou e era manso, eu posso fazer. Não, Moisés matou, mas não era manso ainda. O Senhor o deu mansidão a partir da sarça que queimava, daquele encontro. Deus começou a dar mansidão a ele. Glória a Deus. E nós sabemos que toda a operação de Deus em nossa vida é um processo. É um processo, cada dia. A salvação é algo imediato. A salvação é algo imediata. Nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Ele escreveu nosso nome no livro da vida. Mas, podemos dizer, o caminho do aperfeiçoamento, né? Esse caminho do aperfeiçoamento, podemos dizer assim, é algo do dia a dia. Porque eu erro hoje, mas eu me corrijo, pedindo graça de Deus, e vou procurar não cometer o mesmo erro. Mas farei outro erro, talvez. Mas, graças a Deus, que no encontro com o Senhor, apesar de todas as nossas falhas, Glória a Deus. nós éramos um, e agora em Cristo nós somos outro. Amém. Glória a Deus. Portanto, Glória a Jesus. não tenhamos medo, tenhamos paz, tenhamos paz. Depois desse encontro do Jesus que também já não era o mesmo, porque até na cruz ele é um Jesus com um corpo sujeito a todas as feridas, a decomposição da morte. Mas depois da cruz e da sepultura, ele é outro. Agora ele é o Jesus que tem as marcas da cruz,
tem as marcas da coroa de espinho, tem as marcas dos pregos, né, dos grandes cravos, tem a marca da lança, mas ele é outro porque é um corpo agora glorificado, pronto para subir ao céu. E o que é mais maravilhoso é pensarmos aqui que o mesmo Jesus que subiu ao céu, Glória a Jesus. nós lemos isso lá no primeiro capítulo de Atos, né? Glória a Esse Deus. mesmo Jesus que foi recebido no céu, ele há de voltar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não querendo prolongar mais, Aleluia. e poderíamos começar a pensar em tantos homens e mulheres também na história bíblica, que era um, mas teve um encontro e se tornou outro. Outro agora, para servir a Deus, outro agora com conhecimento do Deus verdadeiro. Aleluia. Eu falei de Moisés, mas e o encontro de Paulo, ainda conhecido apenas como Saulo, no caminho de Damasco? Até ali naquele caminho de Damasco, ele é um valentão, ele é um perseguidor. Até ali naquele caminho de Damasco, ele é um que dizia, eu vou acabar com essa seita. Mas depois daquele momento ali, quando ele tem aquele encontro, e aquele momento glorioso que ele ouve uma voz, e fala com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando ele ouve essa voz, ele consegue ver, ele era um homem de conhecimento das escrituras, de todas as leis, formado nas leis. Ele diz, essa voz não é comum, essa voz é de um Senhor. Ele diz, quem és tu, Senhor? Aleluia. Ele não cai por terra e diz assim, quem é você? Afinal de contas, quem é você? Ou usando qualquer outra expressão, não. Ele consegue entender que ele estava encontrando com o Senhor. Glória a Jesus. Senhor é quem tem Glória a servos. Deus. Os senhores eram os homens de posse e autoridades que tinham domínio Glória a Deus. sobre servos. E quando ele ouve aquela voz, ele diz, esse não é qualquer um, ele é Senhor. E era o Senhor, Glória Senhor a Deus. dos senhores, Amém, Jesus. Rei dos reis. E a partir daquele encontro, ele agora se levanta, vai para uma casa e ali ele começa a orar. Então ele era um valente, perseguidor, mas agora ele já começa a buscar Deus, pedir a vontade de Deus, o que Deus queria para a sua vida. E o Senhor enche ele do Espírito Santo. Glória a Deus. E diz para um homem chamado Ananias, Ananias, vai, leva essa mensagem a Saulo, ore por ele está orando, mas você vai lá e ore por ele para que ele receba a visão, torne a ver. Ananias fica amedrontado porque já sabia da fama de Saulo. Aí Jesus fala, Ananias, pode ir, porque ele era um, até o meu encontro ali com ele. Mas ele se encontrou comigo, eu me encontrei com ele, ele é outro. Pode ir, Ananias, ore por ele, Glória a Deus. porque ele é agora para mim, Glória a Deus. não mais um perseguidor. Ele é um vaso escolhido. Glória a Jesus. Ele é um vaso escolhido. Irmãos, que Deus abençoe. Eu disse que eu ia parar já em Moisés, continuei. Glória a Que Deus Deus. abençoe. E tenhamos a certeza que somos para Jesus um vaso escolhido. Amém. Ele tem um propósito para cada um de nós e ele sabe usar a cada um nas suas mãos. Que Deus Glória a abençoe. Deus. Amém. Glória a Glória a Deus. Jesus.